Boa tarde, pessoal. Hoje vamos fazer a revisão. Próxima aula é prova. Vamos fazer a revisão para a primeira prova desse semestre, especial para os alunos do 8º ABM da Uniesp, Unicaieiras, Faculdade Metropolitana de Caieiras. Vamos fazer hoje uma revisão. Ela é bem superficial, nós não pretendemos ir muito longe com ela, mas vamos ressaltar os pontos principais daquilo que a gente aprendeu neste primeiro bimestre, né, desses meses de agosto e setembro. Vai ser importante vocês terem os conceitos fixados, né, quer dizer, o importante aqui é a gente pegar os pontos basilares, os pontos-chave, né, e a partir desses pontos vocês fazem as leituras que vamos ministrar durante as aulas. Vamos nos lembrar dos slides que foram apresentados, eles servem para a prova, né? Vamos nos lembrar também, essa é uma prova com consulta, é permitido consulta, né? Então vai ser importante para vocês terem os slides e levarem os slides consigo, certo? Então essas são as principais orientações que por hora estou dando a vocês, certo? Como é que a gente vai começar essa revisão? Vamos pegar primeiro por séculos. Vamos pegar o primeiro ponto, o ponto de partida do estudo de relações internacionais, desde o primeiro século que a gente está abordando. E por que a gente escolhe esse século? Porque é o século em que nós começamos a falar na prática do Estado Nacional Soberano, que, conforme já conversamos nesse curso, é o principal ator, podemos dizer assim, dentro do sistema internacional de países, dentro das relações internacionais. Podemos falar de relações internacionais de uma série de coisas, de uma série de áreas. Relações internacionais de empresas, de ONGs, de religiões, etc, etc. Mas nós vamos nos focar nas relações internacionais dos Estados nacionais, né, que é o ponto-chave. É esse Estado que detém aquilo que a gente lembra, do monopólio legítimo da violência, né? Vamos nos lembrar sempre deste ponto. O Estado Nacional como detentor do monopólio legítimo da violência. Legítimo pensando em lei, violência pensando em força. Quem tem a lei, quem tem a força, se estabelece. E, portanto, é uma força estratégica dentro desse sistema internacional. E isso não tem o Estado Nacional, ele não tem um ponto de partida preciso, mas tem um marco que nós podemos estabelecer quando ele começa de fato. Estados nacionais nós temos desde o período, por exemplo, de Portugal, lá no século XI, Inglaterra, mas não um Estado Nacional tal como conhecemos hoje. Um Estado Nacional que tem, por exemplo, exército regular, que tem serviços sociais unificados. Então, por exemplo, você tinha o Reino de Portugal ali na Idade Média. Mas esse reino, você não tinha um sistema de educação nacional, você não tinha moeda nacional, você não tinha estradas nacionais. As estradas pertenciam aos senhores feudais. Por exemplo, os exércitos. Não existiam exércitos públicos, eram exércitos privados. Eram exércitos de cada uma das nobrezas regionais dentro de Portugal. O rei de Portugal, ele tinha o poder de direito, mas não tinha o poder de fato. Então era um país unificado de direito, mas não unificado na prática. Então, vamos entender como é que isso se deu. Ao longo do tempo, com os grandes descobrimentos, nós começamos a ver esses estados, o poder central desses estados se fortalecendo. Mas eles ainda não têm o traço geral, né, as características gerais dos estados nacionais. Eles só vão adquirir esses traços a partir do século XVII, com dois eventos simultâneos. A Guerra dos 30 Anos, que acontece dentro do continente europeu, certo? Entre os países de origem alemã
né? Tem relação direta com a reforma, países do leste europeu, menos diretamente, mas também envolvido ativamente nessa guerra, a França, né? E a Guerra Civil Inglesa, que envolveu católicos, anglicanos e os outros protestantes, presbiterianos, puritanos, né? E isso envolvia o quê? Eram guerras que envolviam as chamadas coroas, as chamadas famílias reais de um lado, né? E do outro, uma disputa entre famílias reais católicas e protestantes. Você tinha uma disputa entre as famílias reais católicas, as duas principais, os Habsburgos e os Bourbon, os Habsburgos na Espanha, na Áustria, na Bélgica, e os Bourbon na França. Quem vai controlar a Europa? Certo? E aí, com a bênção do Papa, quem vai se aliar com o Papa? Os Habsburgos eram mais fortes, e aí eles tinham influência sobre o papado. E do outro lado você tem uma guerra entre os Habsburgos, que é a principal família católica da Europa, e os príncipes alemães e depois holandeses e suecos, protestantes, dinamarqueses também, né? Protestantes, príncipes que estavam se coroando sem a bênção do Papa e estavam aderindo à reforma protestante de Martim Lutero, certo? Na Inglaterra você já tem os protestantes puritanos, que aí já não falamos mais dessa nobreza, desses príncipes, mas sobretudo de uma burguesia que está se formando já há alguns séculos. Essa guerra, que é feita com exércitos privados, não com exércitos nacionais permanentes, no caso da Guerra dos 30 Anos, termina sem vencedor militar. A Áustria-Hungria, os Habsburgo, não conseguem recuperar os territórios dos príncipes alemães, príncipes germânicos protestantes, e você tem a vitória política da França, da família Bourbon especificamente, que consegue evitar que os estados dos Habsburgos conseguissem dominar a Europa e a partir daí subjugar a família Bourbon, certo? E essa vitória política se refletiu no quê? No chamado Tratado de Westfália em 1648. E aí nós vamos entender o que é o Estado Nacional aqui. O ponto-chave desse acordo. Os Estados Nacionais são soberanos em seus assuntos interiores. Então, se um príncipe alemão quiser se coroar sem a bênção do Papa, quiser que o país vá aderir à reforma protestante, a igreja não pode fazer nada, a Áustria dos Habsburgos não podem fazer nada, isto é assunto deste príncipe alemão, deste principado. Se a Inglaterra quiser se manter católica, ou se tornar protestante, ou se tornar anglicana, isso é um problema dela. A França, mesma coisa. Então os franceses expulsaram a sua população protestante de seus territórios, e os países alemães expulsaram seus católicos, por sua vez, assim como a Inglaterra, ao final da Guerra Civil Inglesa. Então os estados são soberanos para determinar a religião oficial do país, determinar qual é a moeda corrente desse país, qual que é o sistema de segurança desse país. E aí tem a primeira grande novidade, a formação dos primeiros exércitos nacionais regulares. Esses primeiros exércitos nacionais regulares foram criados quando? Dentro da Guerra Civil Inglesa, quando o parlamento inglês cria o primeiro exército permanente da história da Europa Ocidental contrário ao rei, para derrubar o rei. É nesse contexto que estamos vendo a Guerra Civil Inglesa, né? A derrubada de um reino de natureza feudal e a criação de uma monarquia parlamentar, né? Ou uma monarquia constitucional, sem constituição escrita, mas com o direito dos costumes, que é o caso britânico, que é um caso à parte, mas que já é algo, vamos dizer, revelador,
É o primeiro Estado nacional com exército regular. Essa é a novidade no século XVII. Do século XVII ao século XVIII, num período de cerca de 150 anos, esse tratado vigorou sem nenhuma grande mudança. Claro que teve guerras aí regionais em alguns pontos da Europa, mas não os pontos centrais. E a partir de 1789 acontece uma nova revolução, uma grande revolução na França, que é aí que esse tratado, que é o Tratado de Westfália, que está circunstanciado nesse acordo comum, começa a ser rompido pela segunda vez, ou pela primeira vez após a Guerra dos 30 Anos, que é quando, o que acontece? É quando a monarquia francesa não consegue se sustentar, tem uma grande crise social no país, e populações de origem não aristocrática se unem para derrubar o governo monárquico francês. Isso 150 anos depois da vitória política do reino da França, do reino Bourbon. São 150 anos de relativa estabilidade, só que uma crise estrutural tornou o regime de Paris, o regime real de Paris, insustentável. É quando as burguesias e o povo se unem para derrubar essa família real e a aristocracia, com princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Princípios de criar uma constituição, regime constitucional. Pode ser uma república, pode ser uma monarquia constitucional, mas o que importa é ser um regime constitucional, né? E a partir daí pensar não mais no princípio da soberania das casas reais, mas sim no princípio da soberania popular. O povo é soberano, não é a casa real. Quando a gente está em Westfália, nós estamos falando do quê? Da soberania das casas reais em seus territórios. Quando nós estamos falando da Revolução Francesa, estamos falando da soberania do povo sobre seus territórios. Uma soberania a qual a casa real tem que se submeter, porque senão ela não tem legitimidade para se sustentar. Agora, esse processo revolucionário, ele não foi um processo estável, ele foi um processo muito acidentado. O primeiro grupo a assumir o poder, os chamados jacobinos, eles conseguem se sustentar, eles representam camadas populares, mas eles não têm experiência administrativa e eles são muito tomados pelas paixões, as paixões pelo poder, a luta pelo poder. Eles ainda não sabem, eles sabem derrubar o rei, mas não sabem se estabelecer e estabelecer uma nova república. Então, nessa primeira fase da Revolução Francesa, entre 1789 e 1792, eles mantêm os seus primeiros governos, mas eles não conseguem sustentar esses governos por muito tempo, né? Que é o período de Robespierre, é o período de Danton. Danton, o jacobino que se volta contra os jacobinos, Robespierre, o jacobino que combate Danton e que promove o chamado período de terror, um período longo na França, em que a França é governada sob um regime de exceção, né? Então aquele regime que deveria ser popular se torna um regime autoritário, e ele também não se sustenta, cai, e sobe um novo regime da chamada média burguesia, a burguesia comercial e industrial, os girondinos, da região de Gironda, e por isso os girondinos, que estabelecem algumas coisas que vão contra aqueles velhos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Para começar, não vota quem é pobre, vota censitário. Então já começamos a ver as mudanças. É a Revolução Francesa sendo engolida por ela mesma. Obviamente a população francesa, o povo francês não gostou nem um pouco disso, tampouco os jacobinos, e continuou instável o processo político. Até que, numa última fase, de 1796 a 1800, você tem a alta burguesia, a burguesia financeira, da chamada planície, da região da planície francesa,
não a região montanhosa. Você tem a região de Gironda, onde se organizava a média burguesia, a região da montanha, onde se organizavam os jacobinos, e a região da planície, onde se organizava a burguesia financeira, a alta burguesia, que tenta estabelecer um governo baseado em princípios de reforma, mas não de revolução, e consegue ter contra eles os jacobinos e os girondinos juntos. Até que em 1800, um dos principais revolucionários, lá de 1789, revolucionário de primeira hora, o general Napoleão Bonaparte, lidera aquele exército francês em formação, assume o exército, ele derruba o governo da planície e estabelece um novo governo. E aí nós entramos já no século XIX, que é um governo de um ditador ou de um político, um governante que está acima de todas as classes. Ele é um político de origem jacobina, portanto popular, mas governa para as burguesias e estabelece uma monarquia, mas não uma monarquia aristocrática como aquela antiga que foi derrubada, mas uma monarquia de origem popular, um império. Ele se autocoroa, desconsidera a bênção do Papa, ele chama o Papa para assistir a sua própria coroação, o Papa não o coroa e tem que assistir ele, Napoleão, se autocoroando. Essa é uma grande novidade. Além disso, o que o Napoleão estabelece, o que ele implementa? Uma série de reformas que até então não tinham sido implementadas. Reformas que transformam esse Estado Nacional, esse modelo de Estado Nacional, num Estado Nacional moderno. O que você estabelece? A reforma agrária. Acaba com os velhos latifúndios e estimula a pequena agricultura familiar. Estabelece educação universal e gratuita. Então, oportunidades para todos. Então, estamos pensando em igualdade desse ponto de vista. Reforma agrária, educação universal e gratuita e exército popular, o exército do povo. Antigamente, os exércitos eram formados como? Por nobres. Mesmo se você for pensar o New Model Army, que é o exército inglês, aquele primeiro exército regular inglês, ele não é um exército de caráter popular, não é o povo em armas. São nobres em armas formando um exército popular. Agora não. Agora você vai ter um exército popular de origem popular e regular ao mesmo tempo. Essa é a grande novidade. Então você imagina a quantidade de efetivos e como a França acaba formando o maior exército do continente e levando consigo ideias de igualdade, não necessariamente liberdade. Vamos nos lembrar que o Napoleão não era exatamente um apreciador das liberdades democráticas. Então ele expande as ideias da Revolução Francesa em outros países. E ele expandir as ideias, isso significa o quê? Derrubar as velhas casas reais em todas as partes da Europa e mexer com o velho princípio de Westfália. Então reis e príncipes eram derrubados pelo seu povo, estimulados pela ação de Napoleão, o chamado povo em armas. Aliava-se com a população local, derrubavam os reis e estabeleciam novas monarquias. Sim, novas monarquias. Monarquias com os irmãos do Napoleão. Então o Napoleão começa a coroar os irmãos deles. Um irmão como rei da Espanha, outro irmão como rei da Bélgica, outro irmão como rei da Itália e assim por diante. Quer dizer, isso é uma intervenção, é a quebra de Westfália, a primeira guerra de Westfália. A primeira guerra, ou melhor, a primeira quebra do Tratado de Westfália mais sério. Isso, a Inglaterra, que era naquele momento o país mais avançado da Europa, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, se sente ameaçada. Ela tem medo que essa revolução, as revoluções, os ideais da Revolução Francesa, cheguem na Inglaterra e a classe governante inglesa, a Casa Real, caísse, né?
Vamos nos lembrar que a Inglaterra nesse momento está vivendo uma monarquia, mas com o poder do parlamento, e o parlamento também fosse substituído por um outro parlamento ou por um outro grupo político inspirado nas agitações populares e nas revoltas populares estimuladas pelas ideias da Revolução Francesa. Então o que acontece? Os ingleses tomam uma atitude. A Inglaterra desde então já tinha a maior marinha do mundo, e a França não tinha uma grande marinha, tinha um grande exército. O que os ingleses estabeleceram? O bloqueio naval à França. Então a França só podia avançar no território. A França sofre o bloqueio naval, o exército inglês mantém uma guerra contra a marinha inglesa, contra as forças armadas francesas, impedindo o avanço para além do continente. A França tenta se expandir para leste e vai até a Rússia, né? O Napoleão, podemos dizer assim, tenta derrubar o imperador russo, não consegue. O apoio do imperador russo em relação à população não era tão grande, mas era preferível ter um russo governando ele, os próprios russos, a ter um estrangeiro. Essa era a percepção. E é aquela história: a Rússia é um território enorme, com invernos rigorosos, com média de -10 por dia, isso em pleno inverno, quer dizer, em dezembro, janeiro. E aí aquela coisa, você pode conquistar o território, o problema é manter. Aquele momento que a população russa, muito mais numerosa que os efetivos franceses, estocavam seus alimentos e deixavam os soldados ali de fora morrendo de fome, o famoso general inverno. E assim a Inglaterra espera a França atolar no território russo, espera o exército francês se esgotar, faz o contra-ataque e vence essa guerra. Vence essa guerra, derruba Napoleão e estabelece os princípios do Congresso de Viena. Os reis que foram derrubados voltam todos ao poder, derrubam os velhos reinos populares, não os reinos aristocráticos, dos irmãos de Napoleão, ou então as chamadas repúblicas revolucionárias, as repúblicas liberais, e aí são estabelecidos os princípios de legitimidade nacional. Aliás, que princípios são esses? Tudo bem, voltamos a ter monarquias, mas a partir de agora, um monarca de um país tem que nascer no país e falar a língua do seu povo. Então, por exemplo, na Espanha, o rei da Espanha, na época do Napoleão, era o irmão do Napoleão, Giuseppe, né, o Giuseppe Bonaparte, não falava a língua do país que ele reinava. Agora a Espanha tem que ter rei espanhol e falar espanhol com o povo. Inglaterra, rei inglês. França, rei francês. Rússia, rei russo. Áustria, rei austríaco. E assim por diante. E estabelecer a partir daí a ideia de equilíbrio de poder. Quer dizer, não basta mais a soberania interna de um país. É preciso manter um equilíbrio em torno de todos os estados. E o que quer dizer esse equilíbrio de poder? Quer dizer, é manter os estados num sistema, num concerto político de observar suas próprias fronteiras, observar o seu território e evitar que um país vizinho te invada. Quer dizer, o objetivo é o quê? Evitar invasões externas. Mas que tipo de invasões são essas? As invasões no estilo de Napoleão. Invasões não de uma casa real contra outra, mas dos ideais da Revolução Francesa contra essas velhas monarquias. Então o objetivo do equilíbrio de poder é o quê? Evitar novas revoluções populares. E com o princípio de que nenhum país é tão forte que possa invadir os seus vizinhos. Então ele tem que respeitar a fronteira do vizinho. A Inglaterra tem um rei inglês, você não vai entrar na Inglaterra. A França tem um rei francês, você não vai entrar na França. A Espanha tem um rei espanhol, você não vai entrar na Espanha. Então você não pode ser tão forte a ponto de invadir um vizinho que já tem um rei e já tem um governo.
E esse país também não pode ser tão fraco que não possa se sustentar internamente. Então tem países, tinha povos que não tinham força suficiente para se sustentar e acabavam se tornando províncias ou regiões destes reinos. Então, se a gente for pensar, a Polônia não resistiu, a Polônia não era tão forte, tanto é que ela foi partilhada em 3. Um pedaço dela foi para a Prússia, outro para a Rússia e outro para a Áustria. Você tinha uma nação polonesa, mas ela não era forte a ponto de poder se autogovernar. Agora, traduzindo isso politicamente, o que era esse equilíbrio de poder? Vamos pensar no continente europeu. A Tríplice Aliança que surge do Congresso de Viena. As 3 principais alianças, os 3 principais aliados, a Áustria-Hungria, maior potência dos países católicos, o Império Austro-Húngaro, a Rússia, maior potência dos países ortodoxos, e a Prússia, que é o maior estado alemão, que é a maior potência dos países protestantes. Tudo isso abençoado e apoiado pela Inglaterra. 3 grandes impérios aliados para impedir o crescimento da França. Só que interessa para a Inglaterra que a França fique isolada? Não. É bom que a França não fique isolada para manter esse equilíbrio de poder. Não adianta manter essa tríplice aliança contra a França. É importante que a França tenha seus interesses suficientemente bem defendidos para que a Prússia não se torne a Alemanha unificada, para que a Rússia não avance para o oeste, para a região oeste, que a Áustria-Hungria não aumente os seus domínios. Então todo mundo tem que ficar forte o bastante para um não ser mais forte que os demais dentro do continente europeu. Isso é muito bom para a Inglaterra. Vamos pensar o que isso beneficia a Inglaterra. Enquanto todos esses países não podem um avançar sobre o outro, que as fronteiras estão demarcadas e eles estão isolados do poderio marítimo, os ingleses estão liberados para, através de sua marinha, exercer uma grande expansão política que nenhum desses outros países podiam colocar adiante. E é aí que a gente pensa o que são os ingredientes desse domínio inglês no século XIX. O século XIX podemos dizer que é o século britânico, né? Primeiro, a grande revolução industrial que tinha acontecido, começado a acontecer no final do século XVIII, início do século XIX, né? Que a França não tem essa revolução industrial como a Inglaterra teve, a Alemanha também não tem, e a Inglaterra tem um grande crescimento econômico nesse momento. Tem grandes lucros, e com esses grandes lucros realiza-se uma grande revolução comercial. Então estamos pensando na Inglaterra agora como a oficina do mundo, a grande produtora de manufaturas do mundo, produtora e exportadora. Só que para quem que você vai exportar? Para quem você domina, para os teus, vamos dizer, para os seus dominados. E como é que você vai manter esse domínio? A partir da Inglaterra enquanto império marítimo. Manter os seus centros fornecedores de matérias-primas a partir da expansão da sua marinha em outros continentes. E aí pensamos a Inglaterra como a rainha dos mares. E os países europeus isolados, os países do continente europeu isolado, sem poder fazer essa mesma expansão. Portanto, se torna um mercado cativo da produção de manufaturas inglesa. E, a partir daí, com esse princípio, a Inglaterra, oficina do mundo e rainha dos mares, ela começa a se expandir pelo resto do planeta. Passa a ser o Império Britânico, o império em que o sol nunca se punha. Você tinha esse império entrando no Caribe, no Pacífico, na Austrália, Nova Zelândia, Índia, Oriente Médio, África. Todos os fusos horários do globo. O céu nunca se põe num império desse. Bem, tudo isso permaneceu ao longo do século XIX até 1871, que aquele princípio de equilíbrio de poder impediu o quê? Impediu a expansão da Rússia para o oeste
impedia a expansão da França para leste e impedia a unificação da Alemanha. Só que dentro da Alemanha, aqueles vários estados alemães que conseguiram resistir, não ser derrotados pelo Império Austro-Húngaro na Guerra dos 30 Anos, no século XVII, agora o exército, você tem entre todos esses países um país um pouco mais forte que os demais e com capacidade de se estabelecer. A Prússia. A Prússia é um país que vai tendo um acúmulo de forças, de energia, de poder, vai se industrializando internamente, vai fazendo a sua revolução econômica, a sua industrialização interna, vai criando uma infraestrutura própria e a partir daí vai se tornando forte para unificar os demais países de língua alemã. Me interessava quem? Me interessava principalmente a Áustria, que é um país de língua alemã, mas que incorpora outras nacionalidades, e também não interessa a França, que poderia ter, a partir daí, um grande império, maior que ela, mais rico que ela que a França já tinha sido derrotada pela Inglaterra, e aí está cercada pelos dois lados. Aí o que acontece? A partir de 1866, 67 até 1871, os alemães começam a fazer uma guerra de unificação, primeiro contra os austríacos e depois contra os franceses. E eles conseguem se unificar em 1871, não só derrotando o exército francês, mas humilhando a França e declarando a unificação do seu país, não em território alemão, mas com todos os príncipes e oficiais alemães em Paris. É quando acontece a primeira unificação alemã, 1871. O Império Alemão surge. E esse Império Alemão ele estabelece uma hegemonia no continente. Tudo aquilo que a Grã-Bretanha não queria. E ela teve que engolir, teve que aceitar um acordo. A Alemanha, ela tem um índice, uma população maior, mais alfabetizada que a inglesa e com grande potencial de se desenvolver. E fronteira com quase todos os grandes países europeus. A Inglaterra não tem fronteira com nenhum país europeu. Grande parte do comércio dela depende desse império marítimo. Então, a Inglaterra ela vai fazer menos comércio fronteiriço e mais comércio ultramarino. Isso permite para a Alemanha um grande ciclo de crescimento econômico. E entre 1871 e 1890 havia um acordo tácito de não agressão entre ingleses e alemães, ou de britânicos e alemães, podemos dizer assim também. A partir de 1890, com a queda do chanceler alemão Bismarck e a morte do imperador Guilherme, assume o filho do Guilherme, também se chamava Guilherme, você passa a ter um acirramento das rivalidades da Grã-Bretanha contra a Alemanha. A Alemanha começa a querer desenvolver uma marinha, começa a querer também se expandir pelos países. Ela não quer ficar só com o continente. E essa rivalidade entre Inglaterra e França, Inglaterra e Alemanha, o desejo de revanche dos franceses em relação à Alemanha, que lá em 1871 a humilhara, toda aquela sensação, todo aquele rescaldo, aquelas rivalidades, aqueles sentimentos de revanche, foram alimentando um conflito. Este conflito ainda não tinha estourado enquanto guerra. Ela estoura em 1914, a Primeira Guerra Mundial. O sistema político europeu, que tem ainda um certo equilíbrio, apesar do poder maior da Alemanha, entra em colapso. O princípio de equilíbrio de poder no continente acaba. Então todos os países se preparando para guerras, seja para se expandir, no caso da Alemanha, seja para se manter, no caso da Áustria, seja para se expandir ou para se manter, no caso do Império Russo, seja para um revanchismo, no caso da França. Estavam todos prestes a estourar, todos prestes a perder o controle da situação. É a hora que os exércitos regulares assumem
a primeira grande guerra total da história da humanidade. Uma guerra em que os exércitos são preparados e a economia de todos esses países são preparados para a guerra. Só para vocês terem uma ideia, Napoleão enviava um efetivo de 850 mil pessoas com o seu famoso exército popular. Já a França, na Primeira Guerra Mundial, está envolvendo 6 milhões de pessoas. Se vocês imaginem como que a economia desse país, como a economia francesa, foi exigida nesse momento. Como que a economia da França, da Inglaterra, da Alemanha, começou a se basear a partir da guerra. Isso é uma coisa inédita. Você mobilizar uma sociedade inteira para pensar uma guerra. E aí nós vamos ver como é que são essas guerras. A Alemanha é o país mais forte, mais rico. E ela tem duas frentes para se expandir, leste e oeste. Primeiro, a guerra em pequenos territórios a oeste, uma guerra de posição. Você se estabelece a oeste na França, na Bélgica, na Holanda, em pequenos espaços. E a Alemanha atola na França, principalmente na França, na guerra de trincheiras. As trincheiras, valas cavadas em pequenos territórios, ponto por ponto, que você sofreu um ataque surpresa e tinha uma grande morte, uma grande quantidade de mortos das infantarias, das respectivas infantarias. Uma guerra a leste, tomando grandes territórios, uma guerra de movimento da Alemanha e da Áustria sobre a Rússia, e aí eles atolam, não nas trincheiras, mas naquele famoso general inverno que derrubou Napoleão, e no mar, contra o bloqueio marítimo britânico. Agora o bloqueio marítimo inglês é contra a Alemanha, só que agora você tem a tecnologia de submarinos. E os alemães contra-atacam a Inglaterra, fazendo essa guerra submarina. Pegava os submarinos e sabotava navios da marinha mercante e da marinha militar britânica. Os dois grandes grupos de poder, de um lado, a aliança austríaca e alemã, e a Entente, Entente Acordo em francês, liderado por França e Grã-Bretanha. Esta guerra não tinha ninguém que ganhava, todos perdiam. A Alemanha, principalmente, ela se esgotou bastante. E aí o que acontece? Mesmo a Alemanha sendo mais forte, ela não tinha condições de sustentar uma frente a leste e outra a oeste. E a Entente, que é o acordo entre França e Grã-Bretanha, e no começo da guerra, Rússia, no final os Estados Unidos, ela acaba sobrando. Vamos dizer, não é que ela ganha, não é tanto que ela ganha, a Entente ganha, é a Alemanha que se esgota. A Alemanha que precisou fechar a frente leste dela, aceitando um acordo com Lenin. Vamos nos lembrar, em 1917, a Revolução Russa, que derruba o Império, o Imperador. Lenin defendia a retirada da Rússia da guerra e a criação da União Soviética. Quer dizer, essa é uma novidade. A Alemanha passou a partir de 17 a 19, só de 17 a 1919, a só atuar na frente oeste. Mesmo assim ela se esgota. A Rússia a União Soviética sai da Entente e entra os Estados Unidos, que decidem a favor de França e Inglaterra. Agora, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, entendia que a Alemanha podia perder, mas não ser humilhada. Ela tinha que ter uma saída honrosa. Quer dizer, então é preciso fazer um acordo de paz, mantendo a Alemanha mantendo a sua integridade territorial, podendo perder alguns territórios, mas não danificando-a economicamente. Faltou combinar com os franceses, que estavam mortos de raiva e de ressentimento por todos aqueles anos, e principalmente por conta da unificação alemã lá em 1871. Para os franceses não tinha acordo. Não tinha só que vencer a Alemanha, era preciso humilhá-la, tomar terras, cortar sua continuidade territorial e cobrar pesadas indenizações de guerra, a qual os alemães não teriam condições de pagar.
Agora, os franceses e os ingleses acharam muito interessante uma proposta do Wilson, uma nova lei internacional para regular essas nações. Não basta você ter um equilíbrio de poderes, um país tão forte quanto o outro, a ponto de ninguém poder dominar o continente. Isso não é suficiente. É preciso ter uma lei que regule esse equilíbrio de poder, ou esta forma de os países coexistirem. Então ele propôs a criação de uma Liga de Nações, uma liga que estabelecesse uma sociedade internacional de nações, que estabelecesse leis e padrões que os países pudessem seguir a fim de promover a paz e evitar a guerra. O problema é que nenhum desses países estavam preparados para passar por essa nova transição. A França e a Inglaterra aceitavam, numa boa, fazer parte dessa liga desde que os seus interesses maiores fossem atendidos. Já a União Soviética, por ser de uma nova sociedade, um novo tipo de sociedade, um regime comunista, nem foi chamada. A União Soviética é o estranho no ninho. E os Estados Unidos? Estados Unidos, cujo presidente propôs a criação da Liga das Nações, vetou a entrada de seu próprio país na Liga das Nações. O Senado americano vetou. E aí que adianta uma criação das Ligas das Nações sem a União Soviética e sem Estados Unidos? Com a Alemanha humilhada, com a França e a Inglaterra priorizando seus interesses pessoais, nacionais, acima dos interesses da Liga. Que Liga é essa? Quer dizer, e finalmente, nesse momento, nós vemos que a Liga das Nações ela fracassou. A Alemanha humilhada, quer dizer, a União Soviética se reconstruindo, mas isolada, até que em 1929 estoura no mundo capitalista ocidental uma crise de superprodução. Isso estamos falando no mundo capitalista liberal. Agora, a União Soviética passa incólume por essa crise. É uma crise de superprodução que afeta o consumo, que afeta a sociedade de um modo geral, afeta a produção de empregos. Você vai ter sociedades com grande desemprego e você tem um questionamento do regime capitalista, ou o capitalismo tal como conhecia-se naquela época. É aí que começamos a ver o crescimento do nazismo e do fascismo na Europa. E o apoio desse crescimento por parte desses países capitalistas, pensando nazismo e fascismo como mal menor perante a ameaça do socialismo soviético. Se a União Soviética não passou por essa crise, certamente naquele momento um regime como o socialista poderia ser muito convincente para as populações europeias ali nos anos 30. É aí que Hitler ganha, vamos dizer, apoio europeu para 1933 eleito, ser nomeado chanceler e a partir daí dar um golpe de Estado. E começamos a ter uma situação nova. A Alemanha, ela está, vamos dizer, agora querendo se reestruturar e se reexpandir e vingar a sua honra, o seu período de, digamos assim, perda moral. Se reestrutura, Hitler erradica o desemprego e cria uma teoria de extrema-direita, não é uma teoria, é uma ideologia, defendendo a superioridade étnica de um povo sobre outro, como se os seres humanos não fossem divididos por raças. A ideia da superioridade ariana em relação às outras raças. Ele estabelece um regime ultranacionalista, que você tem o verdadeiro alemão e o alemão que não é de verdade. Então aí você vê que quem são atingidas? As minorias, judeus, ciganos, estrangeiros, eslavos, os eslavos, os povos de origem eslava dentro da Alemanha, que não eram verdadeiros alemães. E isso passa a ser muito convincente para outros países.
Para que nós vamos criar um país democrático? Por que não criamos um país onde centralizamos a nossa economia e priorizamos essa economia para populações de nossa própria, entre aspas, etnia? Pensava-se assim na Itália, na Espanha, em vários países, né? Quer dizer, criou-se a partir daí uma ideia de que agora não temos mais que ficar pensando num regime, um regime amplo. Temos que pensar num regime só para o nosso povo. Isso é reflexo do quê? Da derrota da ideia do idealismo de Wilson para um outro pensamento, uma outra abordagem nas relações internacionais, a do realismo. O que importa são os interesses dos países. Não importa ter lei internacional, ter moralidade internacional. O que importa é a minha etnia, ou a minha nação, ou o meu interesse em primeiro lugar. Os outros que se virem. E aí é aquela coisa, se cada um por si, os Estados Unidos não estão interessados na Alemanha, vão se isolar. O problema é dos alemães, dos franceses, dos ingleses com essa guerra. Os alemães vão querer se expandir. Os franceses e os ingleses vão tentar conter essa expansão da Alemanha. A União Soviética também tenta fazer essa contenção, mas não consegue. O apetite do regime nazista era tão grande que aí ele começa a se expandir, e como você não tem lei internacional, como a Liga das Nações não funciona na prática, a Alemanha, a Itália fascista e o Japão começam a se expandir e criar um novo eixo, e que começa a sair do controle daquelas potências capitalistas que os apoiaram anteriormente como mal menor. É aí que estoura, em 1939, a Segunda Guerra Mundial. O eixo dos países nazifascistas, liderados pela Alemanha de Hitler, o Japão do imperador Hirohito e a Itália de Mussolini, se expandindo, desobedecendo ou desconsiderando qualquer ideia de legitimidade dos povos, de direitos nacionais dos povos, também pensando no revanchismo. Vamos nos lembrar da invasão da Alemanha na França, agora não mais o revanchismo francês, o revanchismo alemão, né? Os alemães muito mais fortes, mais ricos, mais preparados, e eles se expandem. A primeira parte da guerra, você tem a expansão de 39 a 1942, é o momento que a Alemanha se expande para as duas frentes, leste e oeste. Lembra da Primeira Guerra? Expansão leste-oeste da Alemanha? A Alemanha indo para a França de um lado e indo em direção à Rússia do outro. Só que dessa vez você tem novidades tecnológicas e novidades de táticas de guerra. A utilização não mais de infantaria correndo nos campos. Você vai utilizar primeiro os blindados, os tanques. Os tanques, um tanque que corre muito menos risco perante, por exemplo, a formação de uma trincheira. Os tanques passando por cima, os exércitos tomando as cidades, as chamadas operações relâmpago. Para você sustentar uma cidade, você não precisa ficar na cidade e tomar e transformar essa cidade numa cidade da sua etnia. Você faz o quê? Você mantém aquele outro povo vivendo a vida normal e toma pontos estratégicos da cidade. Prefeitura, companhia de telefone, rádio, companhia de energia elétrica. Você mantém uma administração militar no tecido urbano dessas cidades. Você faz isso de surpresa. Você faz isso sem ter que dominar o território, dominando só os pontos administrativos. Aquilo que a gente chama de operação relâmpago. A ideia de blitz policial, vem de onde? Vem disso. Você não usa só forças militares, você usa forças policiais. Você tem também agora o avanço da aeronáutica. Vamos notar esse avanço da aeronáutica principalmente no momento em que os países tomam territórios cada vez maiores. Então, por exemplo, pensemos na Alemanha tomando o norte da África, o general Rommel, né? A famosa raposa do deserto, tomando territórios inteiros. Sem a cobertura aérea ele não ia conseguir fazer isso. Uma aviação já bem desenvolvida e a aeronáutica com grande poder de fogo.
Agora, mais uma vez, vamos nos lembrar que a Rússia tinha que se sustentar com um general inverno, a União Soviética. A União Soviética socialista. E aí, de novo, a Alemanha atola no general inverno. Ela, ao invés de fazer um acordo com a União Soviética, um acordo que a União Soviética não ia aceitar, essa que é a verdade, ela tentou conquistar e submeter os soviéticos. Mas os soviéticos não aceitaram essa submissão e resistiram com aquela velha tática de estocar alimento e deixar os soldados do país inimigo em apuros, sem abastecimento. E é aí que a Alemanha começa a se esgotar e atolar, agora não mais numa guerra de trincheiras, mas numa guerra de inverno, uma guerra de política de terra arrasada. Os alemães, eles não conseguem se sustentar na União Soviética, fazem grandes guerras, têm uma superioridade militar enorme, mas você tem uma tentativa de tomada das grandes cidades da União Soviética, Stalingrado e Leningrado, que não conseguem se estabelecer, né, cidades em que você até utilizava a mesma técnica da Blitz francesa, na França, nas cidades do centro da Europa. Mas você não consegue se estabelecer por quê? Porque uma coisa é você se estabelecer, outra é você manter os seus ocupantes com suprimentos no período mais frio do ano, com média de temperatura a menos 10 graus Celsius. Então, todo esse período de resistência soviética esgotou as energias dos alemães. Foi o momento em que os Estados Unidos entram na guerra. Os Estados Unidos até 1942 ainda não estavam na guerra, eles estavam esperando para ver o que ia acontecer. Havia o debate entre isolacionistas de um lado e os expansionistas de outro. Os americanos não queriam se meter com aquela guerra na Europa, mas passaram a ver a Alemanha como uma ameaça num certo momento. Não só a Alemanha, o Japão, né, as chamadas potências do eixo. E o espaço de contenção para os Estados Unidos era importante manter potências aliadas, países aliados na Europa Ocidental que evitasse aquela expansão. Para a Inglaterra já não se tratava mais de uma aliança entre o mal menor nazista contra o mal maior socialista, mas agora o contrário. Os ingleses sofrendo bombardeio da aeronáutica alemã, qual que era a opção que eles tinham? O mal menor agora é o socialismo e o mal maior é o nazismo. Aliam-se e integram a União Soviética, e aí Estados Unidos, França, ou pelo menos a resistência francesa, União Soviética e Grã-Bretanha se juntam, fazem um contra-ataque no eixo esgotado e derrotam a Alemanha mais uma vez e a dividem em dois. Não lembra algo parecido com o que aconteceu na Primeira Guerra? A Entente, não lembra um pouco os aliados? A Entente, que era Inglaterra e França, e alternadamente Estados Unidos e Rússia. Não lembra os aliados? Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e União Soviética. Não são parecidos? Do outro lado, você tinha uma aliança entre Alemanha e Áustria na Primeira Guerra. Agora é Alemanha e Itália. Corta a Europa pelo meio. Então podemos falar que na verdade a Segunda Guerra foi a continuação da Primeira Guerra. Duas guerras que na verdade seriam duas grandes batalhas interrompidas por uma grande trégua de 20 anos, uma verdadeira guerra de 30 anos, uma nova guerra dos 30 anos. Agora, desta vez, os países aprenderam com os erros de 1919, com a derrota alemã. Vamos dividir a Alemanha, vamos tomar os territórios alemães, mas não vamos inviabilizá-los economicamente. E vamos criar uma organização de Nações Unidas que inclua os alemães, sim, que inclua a União Soviética. A União Soviética não pode ser mais vista como um estranho no ninho. Você pode até não concordar ideologicamente com os soviéticos, mas você não pode ignorá-los. Então, os Estados Unidos e Grã-Bretanha, junto com a França, a União Soviética e a China, criam a Organização das Nações Unidas.
E são os 5 grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então é quem realmente tem a primazia do controle e do domínio internacional. E quem não apoia eles e fica fora da ONU fica isolado. Então, diferente da Liga das Nações, a ONU entra, ela começa com uma grande credibilidade. E a consolidação de 2 grandes blocos, o socialista, liderado pela União Soviética de um lado, e o capitalista, liderado pelos Estados Unidos de outro. E aí nós vamos pensar não mais numa guerra militar, uma guerra total, como foi a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, mas sim numa guerra que na verdade não é bem uma guerra, é um conflito feito não de maneira militar, com meios militares, mas através da propaganda, da tecnologia, da difusão de qual é o melhor modo de produção, se é o modo de produção socialista ou se é o modo de produção capitalista. Quando você diz, acabou os confrontos militares, não acabou, você ainda tem pequenas guerras de periferias entre países aliados do socialismo e países aliados do capitalismo. Mas agora Estados Unidos e União Soviética não vão entrar em guerra direta como foi a Alemanha nazista e o eixo contra os aliados. Agora, cada um mantém as suas zonas de influência e cada um consolida o seu espaço. Você tem, nesse momento, a descolonização dos antigos mandatos britânicos e franceses. A França e a Grã-Bretanha, vencedores da Segunda Guerra, ganharam, mas não levaram. Ganharam da Alemanha, mas perderam a guerra para as novas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que apoiam a descolonização e a independência desses países. E a partir daí, França e Grã-Bretanha precisam, nas próximas décadas, descolonizar, admitir a independência desses países. E nesse sentido, nós vamos ver, os países vão ter que aderir ou a um bloco capitalista ou a um socialista, ou, se falarmos de países de terceiro mundo, com uma certa distância em relação aos capitalistas e aos socialistas, os chamados países não alinhados. Eles se tornam independentes, mas eles não se alinham nem a um bloco nem ao outro. Eles têm um modo de produção capitalista nacional, mas que não é automático, não tem um alinhamento automático aos Estados Unidos ou à União Soviética, né? Quer dizer, que na verdade é uma zona cinzenta entre os 2 grandes blocos, uma espécie de contendor. Tudo isso nós começamos a ver desde a transição de 1945, final da Segunda Guerra, até 1968. E por que 1968? Aquele é o momento em que você tem a descolonização, que você tem a criação de um bloco de países não alinhados, você tem formas de ainda consolidar um bloco e o outro. Você tem países que não são totalmente pró-soviéticos, não são totalmente pró-americanos, né? E o sistema não está sofrendo grandes contestações. Capitalismo é capitalismo, socialismo é socialismo, ninguém discorda de nada, ou pelo menos nenhuma grande força discorda de outra de maneira significativa. Em 1968 estouram em 3 pontos do mundo, Tchecoslováquia, em 4 pontos na verdade, mas falamos principalmente de 3, Tchecoslováquia, França, China e também os Estados Unidos, mas principalmente esses 3 primeiros, revoluções de uma situação de questionamento do sistema. Então temos a revolta dos estudantes da França contra a República de Charles de Gaulle, a República Democrática Liberal Capitalista, né? É um questionamento dentro do sistema capitalista. A Primavera de Praga, que é um questionamento dentro do sistema socialista, se aquele socialismo podia ser reformado e democratizado. E também dentro do sistema soviético, a Revolução Cultural Chinesa, que quer romper com o socialismo, tornando-o ainda mais anti-imperialista. E falamos também da contracultura americana,
um movimento anticonsumista e antissistema dentro dos Estados Unidos. Esse momento é um momento que o sistema precisa se consolidar. Ou você está do lado de um, ou você está do lado de outro. Quem acaba sobrando? Os não alinhados. Os países não alinhados, que queriam ter um desenvolvimento próprio, são países com desenvolvimento nacionalista, capitalista, mas um capitalismo de Estado e de intervenção desse Estado na economia, tal como o socialismo, mas não o socialismo clássico, é o socialismo com uma porção de capitalismo. Para os Estados Unidos não tinha mais essa história. Ou você é não alinhado, ou você sendo não alinhado, ou você está próximo a Moscou, ou você está próximo a Washington. Se você for não alinhado dentro do leste europeu, como é a Iugoslávia, tudo bem. Mas o Egito não pode ser não alinhado. A Indonésia não pode ser não alinhada. O Brasil não pode ser não alinhado. E é aí que nós começamos a ver o estímulo e o patrocínio dos Estados Unidos a golpes militares dentro desses países, vamos dizer, dentro da órbita capitalista. E aí você tem os países não alinhados que entram na órbita socialista do outro lado, que a União Soviética também coage. O melhor exemplo é a própria Tchecoslováquia. E aí você já tem a consolidação de dois grandes blocos mutuamente excludentes, leste e oeste. O leste socialista, o oeste capitalista, divididos por uma grande cortina de ferro, um grande sistema de muros e cercas elétricas, dividindo o leste europeu da Europa Ocidental e dividindo em dois a cidade de Berlim, capital histórica da Alemanha. Então você tinha Berlim Ocidental, pró-Ocidente, e Berlim Oriental, pró-soviética. Durante esse período, e aí nós estamos falando primeiro das revoltas, das primaveras dos povos, mas não da crise material. Estamos falando de uma crise ideológica. A crise material começa em 1973, depois da guerra de Yom Kippur entre Israel e países árabes, o embargo de petróleo e uma grande crise energética, pela primeira vez uma crise energética nos países industrializados. Quer dizer, você começa a ter que repensar a matriz energética do mundo. E aí é o mais forte que sobrevive. Quem se prejudica? Todos. Mas quem se prejudica menos? Os Estados Unidos, um grande produtor de petróleo. E todos reféns a partir de agora dos grandes produtores e exportadores de petróleo no mundo, com o crescimento do barril de petróleo. E aí passamos a pensar no contexto em que estamos vivendo, da revolução tecnológica, científica e gerencial que o mundo está vivendo naquele momento, né? E quem vai aproveitar essa revolução? A crise do petróleo é uma crise, mas ao mesmo que gera um risco, o risco do fim de uma matriz energética, mas também uma oportunidade para criar novas tecnologias. Você está tendo um impulso no complexo industrial militar de todos esses países, dessa grande revolução tecnológica, que ela passa a ser aplicada nas sociedades civis. Mas quando falamos de sociedades civis, estamos falando de sociedades civis de que países? Do bloco capitalista, onde você tem vários partidos, onde você tem situação e oposição, onde você tem livre iniciativa de grandes empresas. No mundo socialista você não tem nada disso. E aí a aplicação dessa alta tecnologia para a sociedade civil não sendo aplicada dentro da União Soviética, deixou com que o bloco soviético ficasse cada vez mais isolado. Nesse período você tem também guerras de grandes potências contra alguns países da periferia. Então os Estados Unidos contra o Vietnã do Norte, depois o Vietnã, a guerra do Vietnã de 68 a 75, e a guerra da União Soviética contra o Afeganistão. Os Estados Unidos muito mais forte que o Vietnã, a União Soviética muito mais forte que o Afeganistão. E, no entanto, eles não conseguem impor a sua vontade para estes países que são pontos de entrada e portas de entrada, pontos estratégicos para a política de cada um dos demais.
Eles não conseguem vencer por conta do quê? São guerras feitas de maneira assimétrica, chamadas guerras não convencionais. As guerras em que você tem um lado com forças convencionais tentando dominar e ocupar territórios, e de outro uma resistência popular a partir de guerrilhas que se refugia em selvas ou em cavernas e estabelece situações de sabotagem à ocupação. É uma guerra em que o lado vencedor, ou o lado que, vamos dizer, não foi derrotado, teve muito mais perdas militares, só que as perdas militares do lado que perdeu, que são as grandes potências, eram grandes o suficiente para gerar um horror na opinião pública. Né? Quer dizer, são guerras que passam a se tornar muito caras. A guerra de ocupação, tal como a gente conhecia, passou a ser inviável. E aí, pensando em todos esses contextos, estamos tendo as guerras mais caras, a matriz energética mais cara, as populações questionando os respectivos sistemas políticos no mundo. Você está vivendo um período de transição, uma grande revolução científica, tecnológica, gerencial. É preciso fazer uma transição. A transição é o quê? Acelerar para a sociedade civil todas essas grandes transformações e transformá-las em ganho econômico. Esse é o princípio nos anos 80 do neoliberalismo. O liberalismo, o velho liberalismo econômico, agora aplicado em bases modernas. Esse tipo de princípio econômico começa a ser feito em 1978-79 pela Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, e em 1980 pelo Reagan, presidente dos Estados Unidos. É a hora que estes países conseguem ter uma competitividade cada vez maior e a União Soviética vai ficando cada vez mais atrasada tecnologicamente. Tecnologicamente, sem a tecnologia atrasada, defasada, apenas uma sociedade civil, oficial, a ausência de uma sociedade civil, quer dizer, um regime ditatorial, um regime repressor, despótico. Isso vai deixando os russos e os países do leste europeu cada dia mais insatisfeitos. E quando eles notam essa grande diferença entre leste e oeste, e veem que eles estão ficando muito para trás, finalmente em 1989 você tem a queda do Muro de Berlim. Você tem, a partir dos anos 80, no bloco soviético, a implementação de reformas políticas e econômicas, primeiras reformas políticas. A União Soviética não consegue resistir a essa transição, ela tenta fazer uma transição ao seu modo, mas ela já estava muito fragilizada para poder permanecer do jeito que ele estava. E aí, em 1989, cai o Muro de Berlim, rompe-se a velha cortina de ferro, aquela zona de influência de 60, de leste a oeste, os pontos, vamos dizer, demarcados entre socialismo e capitalismo. E com a queda da União Soviética, da virada de 91 para 92, temos talvez não a vitória dos Estados Unidos, mas a derrota do sistema socialista perante os novos tempos. É isso, pessoal. Nós vamos fazer a prova semana que vem. Desejo a todos uma boa sorte. Vamos repassar o material em anexo também no e-mail desta revisão. E nós nos vemos. Grande abraço.